Ele disse que era nosso segredo, que ninguém acreditaria em mim mesmo se eu contasse. E por quase 60 anos, eu guardei esse silêncio que me consumia por dentro. Mas, Rhodes, quero que outras mulheres saibam que elas não estão sozinhas. Meu nome é Antônia Ferreira. Tenho 83 anos. Sou viúva, mãe de 3 filhos, avó de 7 netos maravilhosos e bisavó de 2 pequenos que são a luz dos meus olhos. Nasci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, M. 1942, numa casa simples, onde faltava muita coisa. Sabe, menos amor e dignidade. Meu pai trabalhava na roça. Deixou la chola. Minha mãe. Minha mãe. Ela lavava roupa para fora e costurava quando os olhos ainda permitiam. Éramos 5 irmãos. Gente, dividindo 2 quartinhos, mas a gente nem ligava. Achávamos que aquilo era riqueza. Ter um ao outro. M. 1957. Quando eu tinha 15 anos, aconteceu uma coisa que mudou a nossa vida. A esposa do dono da usina, a dona Cecília, foi lá em casa, depois que minha mãe costurou um vestido para ela. Ela me viu ajudando minha mãe com as costuras e perguntou se eu gostava de estudar. Eu respondi, que sim, que meu sonho era ser professora. Um dia, aí, ela fez uma coisa que pareceu um milagre. Ofereceu uma bolsa de estudos para mim. Na escola normal da cidade. Nossa, vocês precisavam ver a cara do meu pai. El, que mal sabia escrever o próprio nome, ficou com os olhos cheios d'água. Mamãe chorou, mas chorou de soluçar. Me abraçou tão forte que eu quase não conseguia respirar. Era a primeira pessoa da família que ia passar do 4º ano primário. No dia que eu recebi meu primeiro uniforme, moi dois, passei horas me olhando no único espelho da casa. Um retângulo pequeno na parede da sala. A saia azul marinho preguiada, a blusa branca com o emblema da escola bordado no bolso, as meias brancas até o joelho e os sapatos pretos que mamãe comprou na feira, um número maior, para eu crescer dentro deles. Ela dizia, eu dormia com esse uniforme dobrado debaixo do travesseiro, como se fosse um tesouro. O primeiro dia de aula foi como entrar em outro mundo. A escola normal ficava no centro da cidade, um prédio enorme, com colunas na entrada, escadarias de mármore e salas com janelas tão altas que precisava de escada para abrir. Tinha um cheiro que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de cera no assoalho, livros antigos e giz. As outras meninas vinham de famílias melhores que a minha, e eu percebi logo pelos sapatos delas, sempre brilhando de novos, e pelas merendeiras de metal, com comidas que eu nem sabia o nome. A minha era uma lata de manteiga, que mamãe reaproveitou. Dentro tinha pão com banana ou, em dia de sorte, um pedaço de bolo de fubá. Eu acordava às 5 da manhã para ajudar mamãe com as roupas antes de ir para a escola. Depois da aula, ainda ajudava na costura ou cuidava dos meus irmãos menores. Estudava à noite, com a luz fraquinha de um lampião, porque a eletricidade em casa vivia caindo. Mesmo assim, eu era a primeira aluna da classe. Tinha uma facilidade com números que impressionava até os professores. E foi assim, por me destacar em matemática, que eu chamei a atenção do professor Ricardo Almeida. Ele ensinava matemática no curso normal e era visto como um dos melhores professores da escola, homem imponente. Na casa dos 40 anos, sempre de terno e gravata, mesmo no calorão. Cabelos bem penteados com brilhantina e um perfume forte que a gente sentia de longe. No começo do 2º semestre, o professor Ricardo começou a me elogiar na frente de todo mundo. Vejam como a Antônia resolveu esse problema. Com elegância e precisão. Ele dizia, me pedia para resolver equações na lousa, sempre dando um jeitinho de falar que eu era um diamante bruto do interior. Confesso que aquilo me envaidecia. Sabe, em casa, ninguém entendia o que eu estudava.
E ali. Ali tinha um homem estudado, respeitado, me tratando como se eu fosse especial. Logo vieram os convites para ficar depois da aula, para ter umas aulas extras. Você tem potencial para uma bolsa na capital. Ele disse, mas precisa de uma preparação especial. Meus pais ficaram cheios de orgulho quando contei. Mamãe até chorou, imaginando a filha estudando em São Paulo, talvez até na USP. Como ele sugeriu, as aulas extras começaram normais. Ele me passava problemas mais difíceis. Me emprestava livros. Me explicava as coisas com uma paciência. Depois de umas semanas, ele começou a sentar mais perto. A mão dele, que antes apontava pro caderno de longe, agora pousava sobre a minha para corrigir, o jeito de segurar o lápis. O perfume dele ficava mais forte quando ele se inclinava sobre meu ombro para ver meus cálculos. Dia, enquanto eu resolvia um problema na lousa, senti as mãos dele nos meus ombros. Você está tensa, Antonia. E ela disse, precisa relaxar para pensar melhor. E começou a massagear meus ombros, de um jeito que me deixou paralisada. Eu não sabia o que fazer. O que dizer? Naquela época, um professor era quase um deus. Especialmente para uma menina pobre como eu. Antes de continuar minha história, queria pedir um momentinho para vocês que estão me assistindo. Me conta aí nos comentários de onde você está vendo este vídeo. É tão especial para mim. Com meus 83 anos. Poder dividir minha história com gente do Brasil todo. E se essa história estiver tocando seu coração, por favor, deixa sua curtida e se inscreve no canal. Isso ajuda essa vovó aqui a alcançar mais gente que talvez precise ouvir o que eu tenho para dizer. As coisas pioraram. Aos poucos, as mãos que massageavam meus ombros começaram a descer pelas costas, a roçar na lateral do meu corpo. Os elogios aos meus estudos foram trocados por comentários sobre minha aparência. Está virando uma moça muito bonita. Antonia, ele disse, enquanto os olhos dele percorriam meu corpo de um jeito que me fazia sentir suja. Eu comecei a inventar desculpas para não ficar depois da aula. Dizia que precisava ajudar minha mãe, que meu pai estava doente, que tinha que buscar meus irmãos. Ele aceitava, mas no dia seguinte, ele me tratava como uma frieza na sala de aula. Me fazia perguntas difíceis na frente de todo mundo. Me humilhava quando eu errava. Uma tarde, depois que eu recusei mais uma aula extra, ele me chamou e disse que tinha conversado com a dona Cecília sobre a bolsa para São Paulo e que ela estava animada com a ideia, mas que dependia da recomendação dele. O recado estava dado. O cooperava. Ou podia dar adeus ao meu sonho. Na semana seguinte, eu fiquei para a aula extra. Ele, do nada, trancou a porta da sala, uma coisa que nunca tinha feito. Pediu que eu resolvesse um problema no quadro. Enquanto eu escrevia, eu senti o corpo dele pressionar o meu contra-lousa. Você sabe que eu posso fazer muito por você. Não sabe. Antonia. Ele sussurrou no meu ouvido. O giz quebrou na minha mão. De tanto que eu tremia. Eu tinha só 7 anos. Não sabia como reagir. Como dizer não para um homem adulto, um professor respeitado, que tinha meu futuro nas mãos dele. Eu não conseguia nem chorar, de tanto medo do que podia acontecer. Até que ele me prendeu. Naquela tarde, algo dentro de mim se quebrou junto com aquele pedaço de giz. Voltei para casa em silêncio naquele dia. Mamãe percebeu que tinha algo errado, mas achou que era o cansaço dos estudos. É muito esforço para uma menina. Ela disse, mas vai valer a pena quando você for professora. As aulas extras continuaram por quase 2 meses. Cada vez que ele chegava perto, eu me desligava. Saía do meu corpo. Pensava na bolsa. Em São Paulo, em como eu ia ajudar minha família quando fosse professora, era o único jeito que encontrei para suportar aquilo. E então, numa terça-feira chuvosa de agosto, eu conheci a Beatriz, uma professora nova de português,
que tinha vindo da capital, ela me viu saindo da sala do professor Ricardo com os olhos vermelhos e me chamou para conversar. Eu não sei porquê. Talvez pelo jeito dela. Pelo olhar sincero. Mas eu contei tudo. Foi a primeira vez que as palavras saíram. Entre soluços e vergonha. A professora Beatriz segurou minhas mãos e disse uma coisa que mudou a minha vida. Antônia, querida, o que está acontecendo não é sua culpa. E você não está sozinha. Aquelas palavras, tão simples, foram como uma luz no fim de um túnel escuro, onde eu estava perdida. Naquele mesmo dia, ela me levou para a casa dela. Me deu um chá quentinho e me contou sua própria história. Como ela também tinha sido assediada por um professor quando era estudante e como virou professora justamente para proteger outras meninas. O silêncio é o maior aliado deles. Ela disse: quando a gente fala, a gente quebra o poder que eles têm sobre nós. Beatriz me mostrou que eu tinha escolhas, mesmo quando parecia que não, que o meu valor não dependia da aprovação ou das promessas daquele homem, e o mais importante, que eu não estava sozinha. Aquela conversa foi o primeiro passo de uma longa jornada, uma jornada que me levaria, Sam, a ser professora, mas por um caminho muito diferente do que eu imaginava naqueles dias escuros de 1957, aquele dia de agosto. Quando a professora Beatriz me encontrou saindo da sala, foi o começo de uma virada que eu nem imaginava ser possível. Ela me levou até a cantina da escola, me pagou um café com leite e esperou eu me acalmar. Foi ali que a minha ficha começou a cair, que eu não estava completamente sozinha. A Beatriz era diferente dos outros professores. Era jovem, formada na USP, e falava de umas coisas que ninguém falava naquela época. Igualdade, respeito, dignidade. Palavras que soavam até estranhas para uma menina do interior, criada para baixar a cabeça e obedecer. O professor Ricardo tem uma fama na capital. Ela me contou. Depois que eu sequei as lágrimas, ele já foi transferido de 2 escolas em São Paulo. Não é coincidência que ele tenha vindo parar aqui no interior, onde as coisas costumam ficar mais escondidas. Descobri que a Beatriz não estava ali por acaso. Ela tinha pedido transferência para nossa escola justamente depois de ouvir uns boatos sobre o comportamento do professor Ricardo. Tô de olho nele desde que cheguei. Ela confessou. Já desconfiei pelo jeito que ele olha para certas alunas. Como ele cria essas aulas extras, só com algumas. No dia seguinte, quando cheguei na escola, percebi algo diferente. A Beatriz estava na porta da minha sala bem na hora que o professor Ricardo me chamou para conversar sobre o problema de ontem. Ela se aproximou, como quem não quer nada, e perguntou se estava tudo bem. O professor ficou visivelmente irritado com a interrupção, mas recuou. Foi a primeira vez que eu senti que tinha uma barreira, uma proteção. Nas semanas seguintes, a Beatriz virou minha sombra na escola. Aparecia por coincidência nos corredores quando eu estava sozinha. Se oferecia para me acompanhar até em casa, me colocava em projetos de literatura que exigiam minha presença na biblioteca, bem nos horários em que eu costumava ter as aulas extras. Ela me chamou para ajudar a corrigir umas redações enquanto a gente trabalhava. Ela perguntou, bem sutilmente, você conhece a Luísa? Do 2º ano B. Confirmei com a cabeça. A Luísa era uma menina quase tão pobre quanto eu, que também tinha entrado com bolsa. Eu tinha reparado que o professor Ricardo começou a elogiá-la muito nas aulas de matemática e a convidá-la para ficar depois da aula. Meu estômago afundou. Aquele mesmo padrão, aquelas mesmas palavras. Parecia que ele tinha um roteiro que seguia à risca. Só mudava o nome da vítima. Ela precisa saber? E eu falei, com uma coragem que nem sabia que tinha. Precisa ser avisada. Mas como? Pense bem. Antônia. A Beatriz me olhou. De um jeito intenso, como a gente pode alertar ela sem que isso se volte contra vocês duas?
Foi aí que a gente teve a ideia do jornal da escola. A Beatriz propôs para a diretoria um projeto de jornal estudantil como parte das aulas de português. Recebemos autorização e, no primeiro número, a gente incluiu um artigo, aparentemente inocente, sobre limites apropriados entre professores e alunos. O texto falava em termos gerais, citando casos de outras escolas, outras cidades, mas a gente deixou pistas, sinais de alerta, descrições de comportamentos que qualquer menina na minha situação reconheceria na hora. O jornal circulou pela escola toda. A Luísa leu. E outras meninas também. Algumas começaram a evitar ficar sozinhas com o professor Ricardo. Ele percebeu a mudança. Claro ficou mais cuidadoso, mas também mais irritado. Comecei a receber notas baixas nas provas. Mesmo sabendo que minhas respostas estavam certas, era o jeito dele de se vingar. Dia. No final da aula, ele me entregou uma carta fechada, para os seus pais. Disse com um sorriso que me gelou por dentro. Sobre o seu desempenho recente, era uma quinta-feira, e eu sabia que no sábado ia ter reunião de pais e mestres. Naquela carta, com certeza, ele estava plantando as sementes para destruir meu sonho de continuar estudando. Beatriz viu meu desespero e me chamou para conversar. Mostrei a carta, ainda lacrada. Vamos abrir. Ela disse, decidida. A gente precisa saber o que estamos enfrentando. As palavras naquela carta eram puro veneno. Ele sugeria que eu andava distraída. Que talvez a escola fosse um ambiente sofisticado demais para uma menina de origem tão simples e que havia preocupações sobre meu comportamento com colegas do sexo masculino. Era tudo mentira? Claro, mas naquela época, para uma família como a minha, uma questão de comportamento era coisa séria. Meu pai me tiraria da escola na mesma hora. Ele não pode fazer isso. E eu falei, entre lágrimas. Beatriz segurou minhas mãos trêmulas e disse algo que eu nunca esqueci. Ele pode tentar. Querida, mas nós não vamos deixar. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto de madeira do nosso quartinho, ouvindo o ressonar da minha irmã na cama do lado, pensando no que ia acontecer no sábado. Eu via meu sonho desmoronar. Via a decepção no rosto do meu pai, a tristeza no olhar da minha mãe. Como eu ia explicar para eles uma coisa que nem eu mesma entendia direito? Na manhã seguinte, fui para a escola decidida. Ia falar com a diretora antes que aquela carta chegasse nos meus pais. Mas quando entrei no portão, senti um burburinho diferente. Grupos de alunas conversando em rodinhas, algumas chorando, outras com cara de choque. O secretário veio me chamar. A diretora quer ver você. Antônia. Andei até a diretoria com as pernas bambas, pensando que o pior já tinha acontecido. A porta estava entreaberta. Lá dentro, eu vi não só a diretora, mas também a Beatriz e, para minha surpresa, a Luísa, a menina do segundo ano, com a mãe dela, uma senhora de aparência bem severa. A primeira coisa que notei foi que a Luísa tinha chorado, os olhos dela estavam inchados e vermelhos. A segunda coisa foi o olhar da Beatriz, uma mistura de tristeza e determinação. Antônia, disse a diretora, nós precisamos da sua ajuda. Naquela manhã, eu descobri que não era só eu. A Luísa tinha sido encurralada pelo professor Ricardo na sala de materiais, diferente de mim. Ela conseguiu fugir e correu para casa. Contou tudo para a mãe. E a mãe dela, diferente dos meus pais, não tinha medo de peitar a autoridade. Dona Clarice, a mãe da Luísa, era viúva de um advogado e conhecia seus direitos. Ela foi para a escola exigindo justiça. A diretora, no começo, tentou abafar o caso. São acusações muito sérias. Precisamos de provas. Ela disse. Foi quando a Luísa mencionou o artigo no jornal da escola e disse que suspeitava que existiam outras vítimas. Você sabe de outras meninas? Antônia,
A diretora me perguntou. Eu senti o peso daquele momento, o medo, a afagonha, a dúvida, tudo passando pela minha cabeça, mas aí eu olhei para Luísa, tão jovem quanto eu, que teve a coragem que me faltou, e olhei para Beatriz, que tinha arriscado o emprego dela para me proteger. Sim, eu respondi. Finalmente, oisai. E comecei a contar tudo. Desde o começo, o que aconteceu nos dias seguintes foi como uma tempestade que varre tudo, mais 3 meninas apareceram. Com histórias parecidas, o professor Ricardo foi chamado na diretoria e, confrontado com os depoimentos, negou tudo. Claro, mas a evidência era forte. Demais. A escola não podia mais ignorar. Então, veio o momento que eu mais temia. Contar para os meus pais. Beatriz se ofereceu para ir comigo. Chegamos em casa num sábado à tarde. Mamãe estava no quintal, estendendo roupa, e papai consertando uma cadeira quebrada. Boa tarde. Seu Joaquim. Dona Teresa. Sou a Beatriz, professora da Antônia. Ela começou. A gente precisa conversar sobre uma coisa importante. Sentamos todos na sala pequena. Eu tremia de medo. Não do que ia contar, mas da reação deles. Será que iam me culpar, achar que eu tinha provocado de algum jeito? Beatriz falou primeiro, explicando a situação geral, sobre o comportamento do professor e como ele tinha sido afastado. Depois, ela olhou para mim, me dando espaço para contar a minha parte, comme à votre émula. Eu relatei o que tinha acontecido. Não tudo. Não os detalhes que ainda me faziam acordar suando à noite. Mas o suficiente para eles entenderem. Um silêncio pesado tomou conta da sala quando eu terminei. Minha mãe tinha os olhos cheios d'água, com a mão na boca. Meu pai olhava para o chão, os nós dos dedos brancos. De tanto apertar os joelhos, por que você não contou pra gente antes? Minha filha. Minha mãe finalmente perguntou. Tive medo. Respondi. Sincera. Medo de vocês me tirarem da escola. Medo de não acreditarem em mim. Medo de decepcionar vocês. Foi então que meu pai fez uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele se levantou, veio até mim e me deu um abraço forte. Muito forte. Senti as lágrimas dele caindo no meu cabelo enquanto ele dizia: "Somos vos emborgado, nunca. Nunca mais esconda uma coisa dessas da gente. Você é nossa filha. Nada que aconteça vai mudar isso." Aquele momento, aquele abraço, foi como um curativo numa ferida aberta. Não fechou completamente. Sabe, algumas feridas nunca fecham de verdade, mas permitiu que ela começasse a cicatrizar. Na segunda-feira seguinte, a escola estava diferente. O professor Ricardo não estava lá. O boato que corria era que ele tinha sido suspenso, que a diretora tinha ligado para a Secretaria de Educação em São Paulo, que ia ter uma investigação. Eu, a Luísa e as outras meninas éramos olhadas de um jeito estranho. Algumas pessoas nos evitavam, como se o que aconteceu com a gente fosse contagioso. Outras, especialmente as meninas mais velhas, nos procuravam nos cantos para sussurrar. A mesma coisa aconteceu comigo no ano passado. O silêncio estava começando a se quebrar, revelando um padrão muito maior do que a gente imaginava. Beatriz criou um grupo de estudos depois das aulas, por fora. Era para literatura avançada, mas na verdade, era um espaço seguro, um lugar onde a gente podia conversar, processar o que tinha acontecido, apoiar uma a outra. Foi ali que eu comecei a entender que o que eu vivi não me definia. Não era minha culpa e não ia determinar o meu futuro. Era o começo de uma longa jornada, uma jornada que me ensinou sobre o poder do silêncio e o poder ainda maior de quebrá-lo, sobre como as sombras só existem quando a gente não se atreve a acender uma luz. O que aconteceu depois daqueles dias tumultuados de 1958 mudou não só a minha vida,
mas a vida de muitas outras meninas que vieram depois de mim, e isso eu vou contar no próximo vídeo. Os meses que se seguiram àquela revelação foram os mais intensos da minha juventude. O professor Ricardo foi afastado da escola, mas a batalha estava longe de acabar. A investigação oficial andava devagar, com depoimentos sendo colhidos bem discretamente para preservar a reputação da instituição, como eles diziam. Estávamos em 1959, um ano decisivo para mim. Apesar do trauma, eu consegui segurar as pontas nos estudos, nas provas finais. Tirei as notas mais altas da turma em matemática. Justamente a matéria que tinha virado um pesadelo foi uma pequena vitória pessoal. Um jeito de provar para mim mesma que aquele homem não tinha roubado minha capacidade de aprender. Beatriz continuou sendo nosso farol. Ela transformou o jornal da escola numa ferramenta de conscientização. A gente nunca mencionava o caso diretamente, mas publicava textos sobre dignidade, respeito, direitos. Criamos uma linguagem cifrada que só nos entendíamos por completo quando a gente escrevia sobre ambientes seguros de aprendizado. Todas sabíamos do que estávamos falando de verdade. Em março de 1960, recebi a notícia que mudaria meu destino. A Secretaria de Educação tinha aprovado minha bolsa para estudar na Escola Normal Caetano de Campos, em São Paulo. A ironia da coisa não me escapou. A mesma bolsa que o professor Ricardo usou para me manipular, agora se tornava realidade por mérito meu e pelo empenho da Beatriz. Minha partida para São Paulo foi uma mistura de alegria e tristeza. A cidade grande me assustava, mas também significava um recomeço. Fui morar na casa de uma tia-avó, no bairro do Bexiga, um cortiço apertado, onde eu dividia o quarto com duas primas. O barulho, o movimento, o ritmo acelerado da capital era tão diferente de Ribeirão que nos primeiros dias eu mal conseguia dormir. A Caetano de Campos era imponente, um palácio perto da nossa escola do interior. Nas primeiras semanas, me senti invisível, só mais uma aluna no meio de centenas. Até que um dia, numa aula sobre métodos pedagógicos, a professora mencionou um artigo sobre limites éticos na relação professor-aluno e reconhecimento. Era um texto adaptado do nosso jornalzinho da escola. No final da aula, fui falar com a professora Helena. Eu conheço esse artigo. Falei, toda tímida. Na verdade, eu ajudei a escrever. Os olhos dela brilharam de interesse. Você é de Ribeirão Preto, conhece a Beatriz Duarte. Confirmei. Surpresa! Ela me mandou todo o material do jornal de vocês. Estamos usando como estudo de caso na Faculdade de Pedagogia da USP. Aquele encontro foi o primeiro de muitos. A professora Helena me apresentou ao centro de estudantes, um grupo politizado que discutia não só coisas da faculdade, mas os rumos do país. Era 1961. O Brasil fervilhava com debates sobre reformas de base, educação popular, direitos civis. Pela primeira vez, eu entendi que a minha experiência pessoal se conectava a questões muito maiores. No Centro de Estudantes, conheci a Juliana, a Patrícia e a Cristina, 3 universitárias que tinham criado um grupo informal de apoio a mulheres vítimas de assédio e violência. Elas me convidaram para uma reunião numa salinha nos fundos de uma livraria na Rua Maria Antônia. Lá, encontrei algo que mudaria minha vida, a sororidade. Naquelas reuniões clandestinas, mulheres de diferentes idades e classes sociais dividiam suas experiências e se fortaleciam. Aprendi sobre feminismo. Li textos de Simone de Beauvoir, contrabandeados da França. Descobri que o que eu vivi tinha nome, tinha contexto. Não era um caso isolado, nem culpa minha. Era parte de uma estrutura social que precisava ser mudada. M1962. Já no último ano do curso normal, recebi uma carta da Beatriz. O professor Ricardo tinha sido finalmente demitido do sistema estadual de ensino
Depois de uma sindicância que reuniu depoimentos de ex-alunas de 3 escolas diferentes, nossa pequena resistência em Ribeirão tinha começado um processo muito maior. A carta terminava com uma notícia que me fez chorar de emoção. A diretora se aposentou, fui convidada para assumir a coordenação pedagógica. Vamos transformar essa escola. Antonia, e quando você se formar, terá um lugar te esperando aqui. A proposta era tentadora, mas meu caminho já era outro. Durante meu estágio, fui parar numa escola na periferia de São Paulo, no bairro recém-formado de Itaquera. A realidade daquelas crianças, muitas vindas do Nordeste, vivendo em condições precárias, enfrentando preconceito, aquilo me tocou fundo. No final de 1962, com meu diploma na mão, tomei minha decisão. Escrevi para Beatriz, agradecendo a oferta, mas explicando que ia ficar em São Paulo. Encontrei minha missão. E eu escrevi: essas crianças precisam não só de alfabetização, mas de alguém que as veja, que acredite nelas, que as proteja. Alguém que eu não tive. Até você aparecer na minha vida, consegui uma vaga como professora primária na Escola Municipal Jardim São Pedro, Itaquera. O prédio era improvisado, com salas divididas por paredes de compensado, carteiras remendadas e um único banheiro para mais de 200 alunos, mas ali tinha uma energia, uma vontade de aprender que me contagiava. Nos anos seguintes, transformei minha sala de aula num espaço de acolhimento e resistência. Implementei métodos inspirados no Paulo Freire, que conheci pessoalmente em 1963, num encontro sobre alfabetização de adultos, a ideia de que a educação deveria ser libertadora e não para domesticar. Revolucionou minha prática. M1964. Quando o golpe militar abalou o país, senti na pele o que era resistir. Vários colegas professores foram afastados por subversão, livros foram censurados, métodos de ensino proibidos, a vigilância aumentou nas escolas, aprendemos a falar em códigos, a esconder certos materiais, a proteger uns aos outros. Foi nessa época que eu conheci o Fernando, um jovem médico que atendia no posto de saúde perto da escola. Ele vinha de uma família tradicional de São Paulo, mas escolheu trabalhar na periferia por convicção política. Começamos a colaborar em projetos para a comunidade. Enquanto eu alfabetizava, ele fazia campanhas de saúde. Nossa parceria profissional logo virou algo mais. M1966. A gente se casou. Uma cerimônia simples, com meus pais, que vieram de Ribeirão. Minhas amigas do grupo de apoio e a Beatriz, que virou uma espécie de mentora para mim. Nos anos seguintes, equilibrar a carreira com a família foi um desafio. M1967. Nasceu nossa primeira filha, Luísa, nome escolhido em homenagem àquela menina corajosa de Ribeirão. M1969. Veio o Miguel. E em 1972, a Clara. A década de 70 começou sob a sombra do AI-5. A repressão ficou mais forte. Afetando nosso trabalho diretamente, Fernando atendia clandestinamente militantes feridos em sessões de tortura. Eu escondia materiais didáticos, subversivos, e mantinha um grupo de leitura secreto com os adolescentes do bairro. M1971. Fui chamada na delegacia para prestar esclarecimentos. Um aluno comentou em casa sobre nossas discussões em sala de aula sobre igualdade e direitos. O pai, um militar de baixa patente, fez a denúncia. Passei horas sendo interrogada sobre meus métodos comunistas. Saí de lá abalada, mas não derrotada. Fiquei ainda mais cuidadosa, mas não menos determinada. Adaptei minha abordagem, usando literatura, histórias populares e jogos para passar os mesmos valores de um jeito menos explícito. As crianças entendiam perfeitamente.
Elas sempre entendem quando alguém fala com o coração. M1973. Recebi um convite que mudaria minha trajetória de novo. A diretora da escola estava se aposentando e meu nome foi indicado para assumir o cargo. Eu hesitei. Ser diretora significava mais responsabilidade, mais visibilidade em tempos perigosos, mas também a chance de proteger outros professores, de fazer mudanças estruturais, de criar um ambiente seguro de verdade para centenas de crianças. Aceitei o desafio. Nos primeiros meses, enfrentei resistência de alguns professores mais antigos, mais conservadores. Muito jovem. Ditziam, mulher, mãe de 3 filhos pequenos. Como vai dar conta? Não respondi com palavras. Mas com trabalho e resultados, minha primeira atitude como diretora foi criar um conselho escolar com professores, pais e funcionários. Algo inédito na época. Depois, criei um sistema de tutoria, onde alunos mais velhos ajudavam os mais novos. Inspirado nas ideias de Freinet que eu tinha estudado escondido, o momento mais marcante, porém, foi quando uma jovem professora recém-contratada veio na minha sala, tremendo, para contar que um dos inspetores escolares fazia comentários nojentos e a tocava de um jeito indesejado durante as visitas de supervisão. Naquele instante, tudo voltou: o medo, a impotência, mas também a certeza do que eu precisava fazer. Você não está sozinha, eu disse a ela, as mesmas palavras que a Beatriz tinha me dito décadas antes, e ele não vai mais fazer isso. Não nesta escola. Eu enfrentei o sistema, documentei cada incidente, mobilizei outros diretores, levei o caso até a Secretaria de Educação. O inspetor foi transferido para um trabalho administrativo longe das escolas. Não era a justiça completa, mas era um começo. Esse episódio consolidou minha fama de ser uma diretora que protege os seus. Logo, outras professoras, de escolas diferentes, começaram a me procurar com relatos parecidos. De um jeito discreto, transformei minha casa num ponto de encontro aos domingos. Oficialmente, era para planejamento pedagógico. Extraoficialmente, era para acolher, orientar e fortalecer educadoras que enfrentavam assédio e discriminação. No final de 1975, recebi uma carta da Beatriz. Ela tinha se aposentado e estava organizando um encontro estadual de educadoras para discutir a mulher no sistema educacional brasileiro. Era um tema usado para aqueles tempos de censura. Mas ela conseguiu o apoio de uma fundação internacional. Quero que você fale sobre sua experiência. Antonia, ela escreveu, é hora de contar sua história para inspirar outras. A ideia me apavorou. Falar em público sobre o que eu vivi, expor aquela ferida que, mesmo cicatrizada, ainda doía quando tocada. Conversei com o Fernando, que me apoiou sem pensar 2 vezes. Conversei com minhas amigas, que me incentivaram. Pensei em todas as mulheres que tinham dividido suas histórias comigo, confiando em mim. E então, numa manhã de abril de 1976, eu subi no palco do auditório da Biblioteca Mário de Andrade, diante de mais de 200 educadoras do estado todo, com a voz firme, mesmo com o coração disparado, eu comecei: Meu nome é Antonia Ferreira, M1958. Quando eu tinha 16 anos, um professor abusou de sua autoridade e mudou o curso da minha vida. Hoje, quero falar sobre como transformei essa experiência em missão. O silêncio no auditório deu lugar a lágrimas, a acenos de cabeça em reconhecimento e, finalmente, a uma onda de aplausos que parecia não ter fim. Naquele momento, eu entendi que cada palavra compartilhada era uma semente, que minha história, por mais dolorosa que fosse, podia fortalecer outras mulheres a quebrarem seus próprios silêncios. Ao final do encontro, formamos a Rede de Educadoras por um Ensino Digno e Igualitário,
Um grupo informal que se reunia para trocar experiências e criar estratégias de proteção era nosso jeito de resistir, de construir pontes sobre o abismo da desigualdade. Em tempos de repressão, a gente aprendeu a tecer nossa resistência com fios invisíveis, mas muito resistente solidariedade, conhecimento, proteção mútua, pequenas vitórias diárias, como dizia minha mãe, com sua sabedoria simples. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E assim, entre avanços e retrocessos, medos e coragens. Chegamos ao final daquela década, uma década que moldou não só o Brasil, mas a mulher que eu me tornei, uma década que me ensinou que as cicatrizes, por mais que doam, podem virar mapas para guiar outras pessoas por caminhos mais seguros. Os anos 80 chegaram com ventos de mudança no país. A ditadura dava sinais de fraqueza, os movimentos sociais ganhavam força e a gente finalmente podia respirar um pouco mais livremente. Nossa rede de educadoras, que começou como um grupinho discreto, já tinha representantes em mais de 50 cidades de São Paulo, M1982. Recebi um convite que eu nunca imaginei participar da criação da nova proposta curricular para as escolas municipais de São Paulo. Era a chance de colocar oficialmente no sistema aquilo pelo que a gente lutou nas sombras por tantos anos, o respeito à dignidade, à igualdade, mecanismos de proteção contra abusos. Fernando me apoiou totalmente. Nossos filhos já estavam grandes, Luísa na faculdade de Direito, Miguel terminando o científico e Clara no ginásio. Isso me permitiu dedicar horas e horas a esse projeto durante 18 meses. A gente trabalhou sem parar. Um dos pontos mais importantes que conseguimos incluir foi um protocolo claro para denúncias de assédio e abuso na escola, garantindo sigilo e proteção para quem denunciava. Insisti também na criação de cursos de formação para professores, falando sobre ética e relações de poder. M1985. Quando a nova proposta foi finalmente implementada, senti que um ciclo se fechava. Aquela menina assustada de Ribeirão Preto, que não soube se defender, agora ajudava a criar políticas para proteger outras meninas. Mas a vida, né? Ela sempre nos surpreende. M1986. Fernando foi diagnosticado com um tumor no pâncreas. Já em estágio avançado, a ironia era cruel. Ela, que salvou tantas vidas, agora enfrentava uma doença com poucas chances. Durante 8 meses, dividi meu tempo entre a direção da escola e o hospital, vendo meu companheiro de vida definhar um pouco a cada dia. Fernando se foi numa manhã de abril de 1987. Sua morte deixou um vazio impossível de preencher, mas também um legado de amor e coragem que me deu forças para continuar. Mergulhei no trabalho para lidar com o luto. Foi nessa época que comecei a documentar a história da nossa rede de educadoras, M1988, com a nova Constituição, a Constituição Cidadã. Sentimos que o Brasil finalmente caminhava para o país que a gente sonhava. Foi também em 88 que recebi uma ligação inesperada. Uma jovem jornalista queria me entrevistar para uma série sobre mulheres que transformaram a educação em São Paulo. No começo, reluté, nunca busquei reconhecimento. Mas minhas companheiras da rede me convenceram de que nossa história podia inspirar uma nova geração. A reportagem teve um impacto que eu jamais imaginei. Começaram a chegar cartas de mulheres do Brasil inteiro, professoras, diretoras, supervisoras, compartilhando histórias parecidas e pedindo orientação. No início dos anos 90, já perto da minha aposentadoria, decidi organizar toda essa experiência, com a ajuda da Luísa, minha filha, que já era uma advogada de direitos humanos, e de várias companheiras. Criamos um manual prático, Educação com Dignidade, Guia para a Prevenção e Enfrentamento do Assédio no Ambiente Escolar. O lançamento do manual,
992. Coincidiu com a minha aposentadoria. Depois de 30 anos de serviço, pensei que ia ter um período mais tranquilo, mas o destino tinha outros planos. Logo depois de me aposentar, recebi um convite para coordenar um projeto de formação de educadores da rede estadual, usando o nosso manual. Como recusar, aceitei, e durante 5 anos, viajei por todo o estado de São Paulo, dando oficinas e seminários. Foi numa dessas viagens, M1995, que reencontrei a Beatriz. Ela estava com quase 70 anos, mas com o mesmo olhar determinado. Passamos a noite toda conversando, relembrando nossa jornada. Ela me contou que estava escrevendo suas memórias e pediu permissão para incluir minha história. Sua coragem de menina me inspirou a ser uma educadora melhor. Antonia, ela disse, e inspirou muitas outras. Essa história não é só nossa. Pertence a todas. No ano seguinte, uma pequena editora feminista publicou o livro Memórias de Resistência a uma Educadora na Contramão do Silêncio. O livro, que tinha um capítulo inteiro sobre nossa luta em Ribeirão Preto, virou leitura obrigatória em vários cursos de pedagogia. M1998. Quando o projeto acabou, eu já tinha 56 anos e 4 netos. Pensei, de novo, agora é hora de desacelerar. Passei a me dedicar mais à família e a projetinhos no meu bairro, Itaquera. Mas em 2005, um telefonema mudou tudo. Mais uma vez, era a Luísa, não a minha filha, mas aquela menina corajosa de Ribeirão Preto, agora uma mulher de 63 anos, também recém-aposentada como educadora. Antonia, ela disse, encontrei uma coisa que você precisa ver. Nos encontramos num café em São Paulo. Luísa abriu uma pasta com documentos amarelados. Eram os registros oficiais da investigação contra o professor Ricardo, finalmente liberados do sigilo. Entre os papéis, havia um histórico completo da carreira dele. Descobrimos que, depois de ser demitido em São Paulo, ele conseguiu emprego em escolas particulares de outras 2 cidades, e depois, em outro estado. Até quando ele continuou? Perguntei, sentindo aquele nó antigo no estômago. Até 1982. Luísa respondeu. Quando foi finalmente preso por abusar de 3 alunas em Belo Horizonte, cumpriu só 2 anos de prisão e morreu em 1996. A notícia me abalou profundamente. Quantas vidas foram afetadas? Quantas meninas enfrentaram sozinhas o que nós enfrentamos? O sistema falhou. Repetidamente. Durante semanas, não consegui parar de pensar nisso. Até que uma noite, ajudando minha neta mais velha com a lição de casa, tive uma ideia. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava sendo construído. M2006. Aos 64 anos, eu voltei à ativa. Com o apoio da minha filha Luísa, da minha amiga Luísa e de várias companheiras da rede, fundamos o Instituto Beatriz Duarte para a Proteção e Dignidade na Educação. Beatriz tinha falecido no ano anterior, e esse foi nosso jeito de honrar seu legado. O instituto começou pequeno, na sala da minha casa. Nossa primeira ação foi criar uma linha de telefone para apoiar estudantes e educadoras vítimas de assédio. Depois, criamos grupos de acolhimento e orientação jurídica. Aos poucos, fomos crescendo. Os anos seguintes foram de muito trabalho. M2010. O Instituto já era uma referência nacional. Conseguimos parcerias, financiamento e apoio de gente importante que amplificava nossa mensagem. M2015. Aos 73 anos, passei a presidência do Instituto para minha filha, Luísa, mas continuei como conselheira e porta-voz. Era inspirador ver uma nova geração assumindo essa luta. .com, novas ferramentas.
Internet, que no começo me assustava, virou uma aliada poderosa. Foi minha neta, Ana, filha da Luísa. Quem sugeriu que eu contasse minha história em vídeo? Vó. Tem gente da sua idade que passou por coisas parecidas e tá nas redes sociais hoje. Ela disse: elas precisam ouvir que não estão sozinhas. Que nunca est tarde para buscar a cura. Eu resisti no início, como sempre. O medo do julgamento. A vergonha, que mesmo depois de décadas, ainda aparece. Mas aí, eu pensei na Beatriz. Pensei nas centenas de mulheres que dividiram suas histórias comigo e pensei naquelas que ainda não encontraram sua voz. É por elas, por vocês, que eu estou aqui hoje, aos 83 anos, compartilhando uma jornada que começou com dor, mas que se transformou em propósito. Que a minha história sirva de testemunho de que as feridas podem cicatrizar, que é possível reconstruir a confiança, que nunca é tarde para buscar justiça e cura. O caminho é longo. A gente sabe, mesmo hoje. Em 2025, com todas as leis que conquistamos. O abuso e a violência continuam, mas nós não estamos mais isoladas. Somos uma rede, uma corrente, uma força que cresce a cada história compartilhada, a cada mão estendida, a cada silêncio quebrado. Se minha história tocou seu coração, peço que você compartilhe. Deixe seu like. Se inscreva no canal para acompanhar outros relatos inspiradores como este. E se quiser entrar no grupo que tem relatos reais todos os dias de vovozinhas no WhatsApp, o link está na descrição deste vídeo. Essa vovó aqui, de 83 anos, pode parecer antiga, mas aprendeu a usar a tecnologia para continuar sua missão. Lembre-se sempre, sua história importa. Sua voz tem poder. E você, assim como eu descobri há tanto tempo, não está sozinha?